está sendo gravado. E a gente vai começar da 136, porque começa do capítulo 9, para pegar o gancho para a continuação. Então, aqui recapitulando, na 136, fala o seguinte: Cura e seus benefícios, capítulo 9, página 136. Você certamente percebeu, ao ler esse livro, que o passo mais importante para curar a ferida é aceitá-la. É aceitar o fato de que seu ego está convencido a ajudá-lo, alimentando continuamente as crenças relacionadas a cada ferida. Então aqui ela está enfatizando, cada uma que chega aqui seja bem-vinda, ela está enfatizando a importância de você aceitar. Quando você vai no médico, você precisa ter essa sabedoria de falar o que você está sentindo e aceitar que está doente e precisa de ajuda. Quantas pessoas evitam ir buscar ajuda no médico, evitam ir uma consulta, até porque elas não reconhecem que precisa de ajuda e não reconhecem que está doente. E aqui a Lise está colocando que para que você possa começar um processo de cura, primeiro é preciso aceitar. É aceitar o fato de que seu ego está convencido a ajudá-lo, alimentando continuamente as crenças relacionadas a cada ferida. Então, se você observar, está falando que o ego ele vai fazer de tudo para que a sua ferida não suma. Porque ele acredita que ele vai estar te ajudando. Quando ele te protege em que você não quer mexer, vamos trazer assim de uma forma mais clara. Sabe quando você se corta e cria uma casquinha? Às vezes essa casquinha ela pode estar com algum pus ali, enfim, infeccionado. Se você não tirar a casquinha, você vai no médico, ele tira a casquinha, ele limpa, ele desinfeta, ele raspa, isso vai doer. E trazendo aqui para o emocional, o ego não quer que tire a casquinha, não quer que tire a sua armadura ali da ferida, máscaras. Por quê? Porque pode doer. Então aqui nesse sentido, está dizendo o seguinte: o ego está te ajudando a alimentar continuamente as crenças relacionadas a cada ferida, sendo capaz apenas de se referir à sua memória. Ele não pode agir de outra forma. Ele não tem ideias das necessidades da sua alma, do seu ser, do seu projeto de vida. Quanto a ele, você poderia... Aí ela vai trazer aqui a visão dela. Então ela está falando assim que, por mais que você fuja disso, o caminho de cura seria você enfrentar suas dores. Olhar para cada reação que as suas máscaras te fazem ter, vai te trazer consciência. Exemplo. Digamos, por exemplo, que você teve uma forte discussão com um vizinho e foi para a cama sentindo emoções, como raiva e incerteza sobre a solução. Na manhã seguinte, não é porque você dormiu que o problema se resolveu. A ferida ou as feridas que foram ativadas por esse argumento ainda estão causando dores. O incidente pode até parecer mais sério para você se você inconscientemente alimentou a raiva durante a noite. E a gente abre um parênteses aqui. Como é que a palavra fala? Para não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Então aqui está falando, não alimente a dor, não alimente a raiva, porque você está fortificando as armaduras, fazendo a ferida aumentar. Ao deixar passar dias ou mesmo meses, o problema não resolvido te machuca muito. Não só mental e emocionalmente, mas também fisicamente, o que esgota suas energias. Quantas das vezes a gente tem uma situação para resolver, né? E aí você pensa, não vai resolver e aquilo vai te corroendo dia após dia. Depois eu vejo, depois eu resolvo e aquela situação vai crescendo. E para a nossa área da psicanálise, isso não nos desgasta só mentalmente. Acaba virando também algo físico que vai te drenando emocionalmente. Eu gosto que o pastor Tiago fala, ele fala assim, que tem situações que não vale a pena você entrar, tem discussões que não vale a pena, porque vai te drenar tanto, que mesmo assim que você prove que você está certo, te custou tanto tempo, dinheiro, energia, saúde, que não valeu a pena. Então tem briga e tem situação que é melhor você deixar pra lá. O incidente pode até parecer mais sério para você se você inconscientemente alimentou a raiva durante a noite, ao deixar passar dias ou meses, é o que a gente estava falando. E se por outro lado você diz a si mesmo que esse vizinho não entende nada e que é inútil querer acertar as coisas com ele, isso chama negar a situação. Todas as vezes você reprime um problema dentro de você, ele continua a crescer e te machuca ainda mais. Aí aqui a gente não está falando de negar,
quando eu disse assim, é melhor deixar pra lá, significa entendi o que aconteceu, acolhi esse sentimento de raiva. Realmente eu fiquei triste, realmente eu me senti mal, realmente é uma coisa que me fez mal. Eu me permito sentir. Depois que você sentiu, você não alimenta, porque o que faz mal é alimentar, é ficar remoendo aqueles pensamentos repetitivos. E aqui, a Lisa pontua que não adianta você também negar. Não aconteceu nada, a pessoa te ofende, você ficou triste, você reprime esse sentimento. Isso é ruim. Mas você acolher esse sentimento, aceitar e deixar ele passar é o melhor caminho. Um exemplo dado anterior. De uma infecção na pele, que você esconderia com um curativo para não ver. Ela fala que isso também é aquela questão que eu falei no início, você vai tirar, vai estar infeccionado e tal. Agora a gente caiu na 138. Essa é a razão pela qual, aí ela veio trazendo a visão dela. E ela grifou o seguinte: qualquer que seja o trabalho interior que você faça sobre si mesmo, por meio de livros, palestras, workshops, nada mudará em sua vida até que você adote uma atitude e um comportamento diferente. Monique, nós estamos na página 138. É que assim, coisas que não tem a ver com a nossa cosmovisão, a gente está lendo com um filtro bíblico do livro milenar. Hoje em dia, a Bíblia eles chamam de livro milenar, mas é a Bíblia. Então a gente não fala porque não tem, para nós não faz sentido. Nós estamos aqui para aprender a ciência por trás desse livro. Então aqui a gente está falando que qualquer trabalho interior, tudo que você for fazer em si mesmo, como o autoconhecimento, a jornada do autoconhecimento na sua vida, quer seja em livros, palestras, workshops que você trabalha, não adianta. É um exemplo, você vai, faz uma imersão a semana inteira, você gasta dinheiro, você fica lá, mas quando chega na segunda, você não muda. Quando chega na segunda-feira, você não põe em prática. Um exemplo para nós que estamos na psicanálise, você fica um ano estudando, participando de live, atendendo clientes, só que você não põe em prática na sua vida. Então, se você não tem uma atitude diferente, um comportamento diferente, nada vai mudar na sua vida. É o que fala, você quer um ano novo, extraordinário, mas o que você fez de novo para que esse ano seja novo? Se você continua com os mesmos comportamentos repetitivos, as mesmas amizades, os mesmos ambientes, porque isso influencia muito o seu ciclo de amizade, as mesas que você frequenta, o ambiente que você está, a ambiência te influencia muito. Então, se você não muda, nada muda. Tem aquelas pessoas que passam e entra ano e você vê no mesmo lugar, na mesma situação. Por quê? Porque a mente dela não mudou. Porque ela não se permitiu, por mais que ela participou de lugares, de vídeos, de não sei o que, de palestra, aquilo não mexeu com ela porque ela não se abriu para mudanças. Continuando. Meus treinadores e eu vemos regularmente pessoas fazendo as mesmas perguntas de workshop para workshop. Sabemos, portanto, que estes últimos não aplicam os meios que sugerimos que teria ajudado para ter experiências diferentes. Então, é o que ela está falando e é o que eu sempre falo aqui para vocês. Questão do seguinte: eu posso vir aqui nessa tarde e ensinar um monte de técnicas para vocês, para liberação de estresse, para liberação de raiva, e você ter ali o livro, e você ter o vídeo, mas você não chegar no outro dia e pôr em prática, nada muda. Eu vou colocar lá para vocês depois uma ferramenta que uma amiga minha, que é de imagem, ela colocou lá, ela é de cura de imagem. Eu vou disponibilizar para vocês, depois se vocês quiserem participar do grupo dela. Ela é uma palestrante e também é formada em moda e também trabalha com cura interior de mulheres, essa questão da imagem no geral. Então, se você pega uma ferramenta dessa que é preciosa, que vai te ajudar no seu autoconhecimento, que vai melhorar sua autoestima, sua cosmovisão como mulher de Deus escolhida, e você deixa no canto, não vai resolver nada. É um exemplo, mas quando isso aqui fosse a Bíblia, você tá ali com a Bíblia e você deixa empoeirando. Tem gente que abre lá no Salmo 91, não vai mudar a sua vida. Você tiver um livro, tiver um conteúdo bom, mas você não abrir, não ler e não praticar, não muda nada. É isso que ela tá falando, que ela deu diversos workshops. E as pessoas iam de workshop em workshop. Quer dizer, cada semana, cada mês que ela fazia de novo, estavam as mesmas pessoas fazendo as mesmas perguntas e não mudava. Então a mudança está dentro de você. Você precisa pôr em prática aquilo que você aprendeu, senão você não muda.
Isso não significa necessariamente que todos experimentam os mesmos resultados. Por exemplo, depois de ler este livro, você pode experimentar rapidamente o que é sugerido e obterá resultados benéficos. Outra pessoa pode usar a mesma sugestão sem ter o mesmo resultado. A diferença entre os dois virá da determinação e da vontade de querer melhorar a sua vida. Olha isso. Pontua bem essa parte. Gente, eu já vi seminários maravilhosos, workshops, imersões, enfim. E você vai lá e você pensa, nossa, fulano deveria ter. Eu já ouvi pessoas falando, eu fui lá, Deus transformou a minha vida, eu vou pagar. Aí pagou pra mãe ir, pagou pra irmã ir. Foi, voltou do mesmo jeito. Não aconteceu nada na vida da pessoa. Por que não aconteceu? Tá aqui. A diferença entre essas duas pessoas é a determinação e a vontade de querer melhorar a qualidade de vida. Você precisa querer, você precisa desejar. Não adianta você mostrar um prato de comida belo e a pessoa não querer comer. Se ela não experimentar igual a presença de Deus. Eu posso falar que é maravilhoso, eu posso falar isso que é aquilo. Você vai lá e sai vazio e entra vazio e fica do mesmo jeito, porque você não experimentou. Então, a experiência para ter essa mudança é a questão de você se abrir, é a questão de você ter vontade de experimentar. Só uma maneira de saber se um conselho é bom ou não para você é experimentando. Então, é com o seu discernimento que você saberá qual a melhor direção a seguir. Apenas estar aberto o suficiente para seguir os conselhos, e os conselhos indica que você realmente deseja novas experiências. A abertura para novas experiências e novas orientações ajuda você a entrar em contato com a sua intuição. Mesmo que você não tenha resultados esperados, verifique qual é a melhor escolha de acordo com o seu coração. Preste atenção à primeira resposta que vem a você. A intuição é sempre espontânea. Você tem que agarrá-la enquanto ela passa. Por muito tempo me perguntei, como saber se era minha cabeça ou meu coração falando comigo? A única maneira é verificando como nos sentimos. Se sentimos o menor desconforto, como preocupação, medo, é porque a resposta não vem da nossa intuição, mas do nosso ego. E aqui, como a maioria é cristã, nós vamos falar também nessa questão do Espírito Santo. Quantas das vezes a palavra fala, né, que tem que ter paz no nosso coração. É o Espírito Santo que nos dá o norte. Então ele não acende aquela luzinha assim dentro de nós, aquele sentimento de que é por aqui, não é por aqui. E aqui ela está falando nessa questão de que o ego, ele mexe muito com as nossas atitudes. O ego, ele quer dirigir a nossa vida. E como saber se é o ego que está dirigindo a nossa vida? Quando você começar a sentir um desconforto nas atitudes que você está fazendo. Quando você começar a ter preocupação ou medo, será que eles vão me aceitar? Será que eu estou no caminho certo? Começa a ter uma preocupação, começa a ter uma angústia, um medo. Pode ter certeza, tem o dedinho do seu ego aí no meio. Tomemos um exemplo da redação deste livro, que é o 24º que já escrevi. Já passei por muitas situações em que estava no meu coração e outras em que deixei meu ego assumir. Quando planejo a estrutura de um livro e me sinto bem, significa que minha energia mental está a serviço do meu coração para atender a necessidade do momento. Por outro lado, aí as que não acompanhavam antes pela manhã, Monchet quer dizer ego. Ela deu um nome para o ego dela. Então, quando você lê no livro Monchet, é o ego dela. Por outro lado, quando o Monchet, ou ego, está trabalhando, eu me preocupo e me pergunto se vou conseguir, se o livro será apreciado pelos leitores, se terei material suficiente, se vou demorar muito. Devo, portanto, assim que me der conta, mesmo que demore algum tempo, falar-lhe assim: muito obrigado, Monchet, ou ego, né? Sei que te preocupas comigo porque queres que eu seja perfeito e o meu sucesso. Peço que vá descansar um pouco e me deixe organizar esse livro do meu jeito. Eu quero especialmente que você confie em mim, porque eu me sinto capaz de enfrentar qualquer consequência. E não vou pedir para você fazer isso por mim. Olha isso. Aqui ela ensina aquela prática que o salmista nos ensina, a conversar conosco mesmo, a conversar com a nossa alma, que fala assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A gente está ensinando a alma a falar. Ou porque te abates dentro de mim, você começa a investigar o que está dentro do seu coração. E a Lisa, ela fala o seguinte, que quando ela está fazendo um livro, e vamos trazer para nós, quantas das vezes a gente está fazendo algo e a gente começa a se autocriticar. E aí tem pessoas que se auto-sabotam.
Ela tem uma ideia, ela fala, ah, não, mas é tão simplesinho, não vai dar certo. Ah, não, se eu for por aqui eu vou ser julgada. Se eu fizer isso dessa forma não vai dar certo. Então, a Lisa tá falando que isso é o ego, que já aconteceu com ela. Ela lançando livros, alguns ela foi guiada pelo ego dela. E alguns ela conseguiu fazer realmente na essência. Tem um vídeo que tá rolando aí, eu vou ver se eu consigo pra mostrar pra vocês. Que é um menino que ele tá lá se apresentando num júri. E ele fecha os olhos e ele entrega 100% daquilo que tá na alma dele. E depois ele abre os olhos e ele vê que ele foi aprovado. Às vezes a sensação de comparação e de crítica te rouba de você mesmo. Tira a sua essência de quem você é. Porque você começa a pensar, não, eu não vou colocar isso porque vai ser julgado, não vai ser bem aceito. Você quer tudo perfeito. Eu aprendi uma frase que me libertou. É melhor o feito do que o perfeito. Eu gostaria que fosse tudo perfeito. Eu adoraria que os horários batessem, que as agendas fossem todas corretíssimas com todo mundo. A gente faz o melhor, mas é melhor feito do que o perfeito. Porque pode ser que você não alcance o perfeito agora. E você só vai alcançar o melhor possível errando, acertando, se ajustando e indo atrás. Então, eu quero ressaltar isso para vocês. Você pode conversar com a sua alma e falar o seguinte: se acalme, alma. Busque ter essa consciência de quando é o seu ego e quando é você. E eu quero abrir agora para que vocês venham trazer algum comentário, algo que esteja no seu coração que você entendeu até aqui. A gente está na página 139. Lara, por favor, fecha essa porta e abaixa essa televisão. Tá muito alto, Lara. Se ninguém tiver nada pra comentar, eu vou continuar aqui. Aí fala assim. E também, meninas, seria legal que vocês abrissem a câmera, mas quem não quiser ou não puder, fique em paz. E na hora de comentar, não precisa abrir a câmera se não quiser também, tá bom? Porque eu continuo sugerindo essa última frase para você a cada diálogo com o seu ego? Porque na maioria das vezes, quando erramos ou o resultado não é do nosso agrado, nos criticamos. Olha isso. Quantas das vezes a gente erra, a gente é o pior crítico nosso. A gente vai lá e briga conosco mesmo, às vezes no espelho. Então eu já vi clientes falando que tem essa questão, que ela tem mais facilidade de se autopunir, às vezes se belisca, às vezes se flagela, do que se elogiar. Porque cresceu nessa situação do ego dominando. Porque na maioria das vezes, quando erramos, ou o resultado não é do nosso agrado, nós criticamos. Na realidade, é o nosso ego que critica. Suponha que no exemplo anterior, algo inesperado aconteça comigo e eu precise dobrar o tempo para terminar o livro. Que aconteceu algumas vezes. Se eu não, então, disser a mim mesmo que eu sou inútil, os clientes ficarão desapontados. Eles estão esperando pelo livro há 2 anos. Não devia ter me incomodado, devia ter me organizado melhor. Não devia ter feito essa viagem extra. Devia, mas sim. Mas não, é minha culpa. Estes imprevistos foram importantes. Parece-me que faço o meu melhor. Com minha experiência, deveria saber que cada vez mais imprevistos acontecem comigo. Olha que interessante. Quando vocês vêm olhando para o lado, é que eu estou lendo o livro aqui na minha tela, tá? E aqui na frente eu vou estar conversando com vocês. Olha que interessante aqui. Ela está citando aqui para mim, para você, o diálogo interno do que passa na nossa mente. Quando a gente planeja algo, e quantas das vezes acontece isso? Você planeja algo, você vê data, você organiza, e quando chega na hora, acontece um imprevisto, não dá certo. Pensa a frustração, e aí você começa a falar o que ela tava, essas palavras que ela falou que, nossa, eu sou uma inútil. Eu devia saber, eu tô desapontando as pessoas. Tem gente que fala, não deveria nem ter começado, eu já imaginava que eu não ia dar conta. Eu já imaginava, tem gente que marca, né, palestra, workshop, às vezes acontece alguma coisa, não venha tanto de gente esperada, eu sabia, não devia nem ter feito. Eu devia ter me preparado melhor. E aí vem o crítico interno. Então aqui ela está usando a voz do ego como a maior voz do crítico interno. E que nós precisamos nos aceitar e entender que a nossa vida tem imprevistos. E a gente pode fazer da melhor forma possível, mas ficar se autoflagelando não vai mudar nada. O que essas pequenas vozes na nossa cabeça estão perturbando? Você não encontra? Nunca acaba, porque Monchet continua falando assim comigo. Embora
eu tente não pensar mais nisso. É porque ela está convencida de que a culpa é dela e deveria ter me avisado ainda mais. Ela se sente responsável pelas consequências. Ela dirá: eu disse para você prestar atenção nisso, naquilo. Você vê que estava certo e agora você não está feliz. Da próxima vez me escute. Aquela vozinha do crítico interior. Eu falei pra você que você não deveria ter feito tal coisa. Eu falei que você deveria confiar em mim. Eu falei pra você não dar oportunidade pra X pessoa. Eu falei pra você não, como estava no exemplo do livro anterior, não empreste dinheiro, não ouça tal pessoa, não vá em tal evento, porque ela tá ali alimentando a ferida. E continua assim, ela continuará a falar comigo assim até que eu aceite e aprecie seus esforços. Então, quando eu ouço meu coração e digo a ele: sim, Monchete, eu te ouço e você está certo, sei que você queria me ajudar com suas preocupações quando comecei esse livro e muitas outras vezes. Não se preocupe comigo, é verdade que estou decepcionado, mas prometo que não vou morrer disso. E no final tudo vai dar certo. Há certamente uma boa razão para a publicação desse livro ser lançada mais tarde do que esperado. O futuro dirá. Obrigado por se preocupar tanto comigo. Então ela está falando para você criar um diálogo interno forte. Para você olhar para dentro de você e começar a se aceitar. E não brigar consigo mesmo. Quando essa voz vir falar: olha, não falei pra você e tal, aí você pode responder: não, realmente aconteceu. Algo aí saiu dos meus controles. Não foi como eu gostaria. Mas tá tudo bem, eu arco com as consequências. Agora não precisa se preocupar. É nesse sentido, você aceitar. Aceitar não significa vou me flagelar ou vou ficar assim pra sempre. Eu absorvo todo esse sentimento, eu entendo, mas eu libero. É como um rio. Eu aprendi que os sentimentos são como ondas. E que ele vem até você. Se você ficar batendo de frente, você não suporta, você é engolido, você é levado. Mas se você deixa passar e você mergulha, sabe quando você tá na praia e que você mergulha por baixo, parece que a onda quebra mais leve do que quando você fica de pé, ela bate em você e você sai rodando. Nesse sentido. Quando você entende que você pode assumir todo esse sentimento, administrar e melhorar. E quem sabe passar por erros sim, passar por algumas situações em que são desagradáveis, às vezes pode ser até humilhante, mas você está aprendendo, como ela falou. Talvez haja um motivo para lançar esse livro mais tarde. Nós sabemos que a nossa vida está no controle da mão de Deus. Então talvez há um motivo para aquilo não ter dado certo. Talvez há um motivo para que algo tenha saído do seu controle. Assim que Monchete se sente segura, porque eu não estou acusando, ela se retira. E cada vez ela se retira e ela não é mais alimentada, portanto diminui gradualmente sem que ela perceba. Voltando ao exemplo da mancha na tela que não tem consciência de ser mancha, é o caso da Monchete. Ela não está ciente de perder força, portanto, poder sobre mim. Isso acontece gradualmente ao longo dos anos. À medida que o ego enfraquece, a influência das máscaras associada à lesão também é reduzida. Observe a lesão em vez de deixar a máscara liderar. Você pode estar se perguntando se isso significa que um dia você terá mais lesões. Não conheço ninguém que não. Perdão, meninas. Estou convencida de que é normal e humano sentir rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas 5 feridas é as que a gente estava estudando no primeiro livro e agora a gente está estudando como curar elas. Então ela está falando que não significa que vai desaparecer da sua vida, mas que elas vão amenizar e que você vai saber lidar com toda a situação. Quando uma ferida é curada, significa apenas que o que você sente não domina a sua vida. É isso que eu tô falando. Você pode passar por uma humilhação, você vai sentir, sabe, a onda vai vir, vai passar e vai passar. Você não vai ficar preso. Aquele sentimento, ai, na ferida da injustiça, isso não foi justo comigo, e vai remoendo, sua vida vai drenando sua energia, sua alegria, seu tempo. Então, você sentiu, poxa vida, foi injusto, mas e agora? O que eu vou fazer pra ir pra frente? Não ficar preso no passado, como algo deu errado, e você fica ali com a mente cativa, preso naquilo. Vamos trazer para a palavra? Imagina se José ficasse frustradíssimo. Ah, meus irmãos me traíram. Aí ele fosse escravo lá na casa de Potifar. Eu não vou nem trabalhar. Eu não sou escravo, eu sou filho. Ah, não, eu fui traído. Ficasse lá com a mente, não, eu vou me vingar, um dia eu vou achar eles. E ficasse só com aquele pensamento remoendo. Não, ele deu o melhor dele. Ele se adaptou a uma nova situação. Isso é resiliência.
Isso é você se adaptar melhor, fazer o melhor que você pode com o que você tem. Então aqui é nessa questão. A ferida vai ser curada como? Quando ela não dominar mais a sua vida. Alguém quer falar algo? Queira trazer para complementar, que está ardendo no seu coração? A gente está na página 141. Mas fique à vontade. Nesse formato aqui de vídeo, é até melhor que a gente vê o rostinho de cada uma e dá pra sentir. Alguém quer falar sobre isso? Já passou alguma situação assim? Meu WhatsApp tá tocando, mas não tem nem como eu ver, gente. Meu celular tá longe. Então vamos continuar. Por exemplo, você poderá perceber que as palavras de uma pessoa o fazem sentir rejeitado. Poderá observar isso rapidamente em você, dizendo a si mesmo que isso faz parte da sua humanidade. No dia em que você se amar e se aceitar incondicionalmente, não sentirá mais que os outros estão machucando você. Olha isso que interessante. Sabe que interessante? Uma vez, vou contar aqui rapidinho um testemunho meu, para não tomar tempo de vocês. Uma vez eu tava passando por uma situação pessoal tal, e eu me sentia invisível na igreja que eu frequentava, mas porque eu não estava bem. Então você acaba, como o livro fala, você transmite algo para as pessoas, você recebe aquilo que você transmite. Então quando eu não estava bem, eu meio que as pessoas estavam se afastando de mim, mas eu estava mal, então eu estava afastando inconscientemente as pessoas de mim, porque eu não estava conversando, eu não estava interagindo, então eu estava afastando as pessoas e as pessoas estavam respondendo isso, se afastando, enfim. E aqui tá falando assim, que quando você se amar incondicionalmente, não sentirá mais que os outros estão machucando. Então, quando eu comecei a ter um encontro com o amor, e o amor é a pessoa de Jesus, um encontro pessoal com ele supriu essas feridas, essas carências em mim. E outro dia eu vou tirar só para contar esse testemunho da mesa, que é muito forte, do encontro que eu tive com Jesus. E aí eu voltei de uma forma diferente para a igreja. Porque quando eu fui curada emocionalmente, quando eu aprendi a me amar, eu entrei para a igreja, mas eu não estava mais procurando o olhar de ninguém, porque eu já tinha o olhar de Cristo sobre mim. Eu não estava procurando mais a aprovação de ninguém, porque eu já tinha aprovação de Cristo. Eu não sei se estou me fazendo entender para vocês. As pessoas começaram a me enxergar, resumindo a história. Todo mundo começou a me cumprimentar, todo mundo começou a me tratar bem, mas aquilo não mexeu comigo, como mexeria antigamente. Eu ia me alimentar emocionalmente disso. E só foi legal, só foi uma troca, não foi uma necessidade de aprovação de ninguém, não foi necessidade de que alguém viesse me cumprimentar. Eu apenas estava livre dessa carência emocional que eu tinha de forma inconsciente. Então eu queria que meus irmãos me cumprimentassem, inconscientemente. Se alguém me perguntasse, eu falava que não. Mas como eu sentia mal quando alguém me rejeitava, passava por mim, não cumprimentava, ou virasse a cara, aquilo machucava e me feria. Hoje em dia, tem gente que passa, não me cumprimenta, não sinto nada. Porque eu sei que ela pode estar mal emocionalmente também. Eu sei que aquela pessoa, ela pode estar passando por outros problemas e que às vezes no momento não deu tempo, pode estar fazendo uma atividade, enfim. Então aquilo não vai mexer comigo, porque eu não preciso daquela aprovação. O Senhor me curou dessa carência emocional. E é isso que ela está falando aqui. No dia em que você se amar o suficientemente, não sentirá mais que os outros estão te machucando. Você não vai ficar mais dependendo da aprovação do outro. Não vai doer, porque você já foi curada. Como que Deus me curou? João 15,16. É o nosso ministério das escolhidas. Quando eu entendi que não tem nada a ver sobre mim, que tem tudo a ver sobre Ele, que foi Ele que me escolheu. Ele que me resgatou. Agora pensa, o dono do universo te escolheu. Ele olhou para você e viu graça em você. Ele teceu você, fala que ele sabia como nós éramos e teceu nosso jeito lá no ventre da nossa mãe, quando a nossa mãe nem sabia que estava grávida, ele estava lá fazendo você do jeito que você é. Pensa que amor é esse? É um amor incondicional. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ser algo para ser aceito. Mas nós já fomos escolhidas. Ele desenhou cada uma de vocês do jeito que é, do jeito que fala, do jeito que age. E às vezes a gente se perde tentando ser alguém que Deus não nos chamou para ser. Ser uma imitação, ser uma comparação. Eu posso olhar para o outro e aprender a modelar, mas o que está dentro de mim, da Adelaide, da Dani, da Monique, da Jane, da Cláudia, de cada um que vocês estão aqui. Vocês são únicas, vocês são escolhidas.
Nós somos corpo de Cristo. Deus precisa de cada uma do jeito que é. Porque se você for modelar o outro em tudo, você vai ser uma cópia. E você não vai ser genuína, não vai fluir naquilo que Deus te chamou para ser. Então aqui é muito importante isso. Você ser autêntico, você ser genuíno. E você ser curado nessa parte, porque você já foi escolhido. Talvez você não foi escolhido na sua infância. Talvez você não foi escolhido no ventre. Talvez você não foi escolhida em diversas áreas da sua vida. Mas quando você foi gerada, você já foi escolhida. E talvez o lugar que você queria ser aceito não era um lugar para você. Talvez a pessoa que você queria que te escolhesse não era a pessoa que Deus tinha para você. Não entra nesse assunto, mas é o que o Espírito Santo está mandando conduzir. É para alguém essa palavra, eu tenho certeza. Então entenda que há um tempo e uma estação para sua vida. E que o Senhor está trabalhando e lapidando a sua vida e que você é uma escolhida. Continuando aqui. Sua percepção de situações e pessoas terá mudado. A Adelaide colocou aqui, João 8,16. Depois escreve para nós aqui, ou se não, abre, Adelaide, falando o texto. Aqui a Dani falou, quando a gente se amar de verdade, não vamos necessitar da aprovação dos outros? Não vamos ficar tão carentes pela aprovação dos outros. É claro que a gente vai... Pode falar. Eu só coloquei 8,16 porque foi o que você perguntou e a Dani Duarte perguntou, não é isso? Quando você falou? João 8,16? Não, João 15,16. Eu falei 8, perdão, gente. Meu Deus, 15,16. É 15,16, que ele fala que nós somos a videira, que nós estamos enxertados neles, que se não der fruto, enfim. Então é sobre isso. Fiz errado aí, ó. Tá vendo? É João. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Anotei certo. Eu que ouvi errado. Tá bom. É João 15,16, meninas. Então, a Dani está perguntando, quando a gente se amar de verdade, não vamos necessitar da aprovação do outro? É isso que a autora falou, né? Eu vou ler aqui exatamente o que a autora colocou para você e depois eu vou falar a minha visão. E se vocês tiverem outras visões, menina, fique em paz, aqui é pra gente ouvir, conversar e se entender. No dia em que você se amar e se aceitar incondicionalmente, não se sentirá mais machucado pelos que os outros... não sentirá mais que os outros o estão machucando. Sua percepção de situação e pessoas será mudada. Então o que vai mudar em você é a percepção. Você não vai ter mais aquela necessidade de aceitação e aprovação dos outros? Não, você não vai ficar aquela carência. É claro que é inerente do ser humano ter um pouco dessa necessidade de aprovação, aceitação. Tem o nível da normalidade. Você faz um projeto e você vai querer que aquele projeto todos aceitem. Você está num grupo e você quer ser aceito ali. Mas não aquela carência de tudo que você faz tem que ser aprovado, que tudo que você faz tem que bater palma, tem que reconhecer. Tem pessoas que estão nesse nível de carência, de que não tem amor próprio e que ela precisa que o nome dela apareça. Ela precisa que fale que é ela que está fazendo. Ela precisa que quando você passa e você olha e cumprimenta e elogie ela, porque ela não está se aceitando. Então, aqui nessa questão, Dani, ela está falando assim, que quando você se ama, você não vai sentir mais que os outros estão machucando você. Porque você sai daquela bolha de tudo eu, e você começa a abrir a visão de existe o outro também. E eu vou passar para a Adelaide aqui, só vou terminar minha fala nesse quesito, como eu te falei. Às vezes a pessoa passava por mim e não me cumprimentava. Assim também eu passava por pessoas e não cumprimentava. Mas eu não percebia porque ou eu estava corrida, eu ia resolver alguma coisa, ou eu estava com a minha cabeça em outra situação e não observei que a pessoa estava passando. Então são N situações que acontecem em que se você está se amando incondicionalmente, você não vai sentir mais machucado por essa situação. Você vai ver, vai observar, mas não vai te doer tanto. Pode falar, Adelaide. Aproveitando a sua fala, Dani, quando eu tive um encontro com o Senhor, né, ele preencheu realmente o vazio que existia na minha vida. Mas eu tinha uma dificuldade e uma defasagem que eu sentia uma dificuldade de pertencer naquele lugar. E eu ficava procurando, eu queria entender por que eu não me sentia pertencente àquele lugar. Em qualquer lugar, o lugar de Deus, né? Mas eu tinha essa dificuldade de me sentir pertencente em qualquer lugar. E eu só me deparei, assim, vim entender porque agora, estudando a psicanálise, quando eu me deparei com a ferida da rejeição. Por quê?
eu tive a ferida da rejeição por parte da minha mãe, né? E depois, quando eu estudando assim a psicanálise, eu tive tanto, quando eu começava a estudar, eu fugia, eu começava a estudar, eu fugia, porque eu queria fugir daquela realidade. Aí depois eu tive que encarar isso, mas eu abriu assim os meus olhos porque que eu não pertencia naquele ambiente. É como se eu não tivesse pertencimento. Aí eu voltei na minha infância, é como eu tivesse voltado assim, eu voltei aos 6 anos de idade e fui vendo, fui vendo, fui vendo. Então, quer dizer, e por que eu tinha esse pensamento? Por que eu tinha esse sentimento? Porque era um sentimento desde o ventre da minha mãe. E porque eu não moro na mesma cidade que a minha mãe, e eu fui agora nas férias do meio do ano, eu fui para lá. E quando eu fui para lá, quando você tem um estudo, você começa a observar. Então eu comecei a observar as minhas raízes, né? Eu comecei a ver assim, porque a minha mãe ela não era de falar muito, assim, ela é uma pessoa muito quieta. E eu me deparei com as minhas raízes e não é nada. Aí eu tive que ter compaixão de mim mesmo, porque é de dar dó, né? Mas aí quando você tem essa compaixão, aí você começa a organizar seus sentimentos e dar nome aos sentimentos. Aí fica mais fácil de você se entender, porque senão você é tão agoniante, agonizante, que era isso que eu sentia. Porque você vai se deparando com tanto estudo, com tanta coisa, que eu ficava tão agoniada que eu tinha que dar uma volta, porque senão eu só chorava, senão eu entrava num pico de ansiedade, num pico de esquiva. Tem sentimento que eu ainda não consegui nem dar nomes a eles até hoje. E é muito, Era isso que eu queria e é compartilhar. muito forte que você está compartilhando com a gente essa questão do ventre. A gente, desde o do primeiro livro, a gente está falando da psicoembriologia. Como isso influencia. Tem pessoas que falam, não, eu tive uma infância boa e tal. E é importante para nós, como psicanalista, perguntar o que é bom para você. Porque às vezes a questão de bom aconteceu muito comigo, com meus clientes. Ele falava, não, a minha infância foi boa, era uma família saudável, né? Ele fala funcional. Sabe até falar as palavras que a gente usa. Não, é uma família funcional. Aí quando. Mas ué, não tá batendo. O que a pessoa tá vivendo hoje? As reações dela não tá batendo com o que ela tá contando, os sintomas. Então vamos investigar. Aí começamos a investigar. Descreve pra mim o que é funcional pra você. Conta pra mim exatamente, começa a se interessar pelo cliente. É o que você falou, você se interessou pela sua história, você se permitiu voltar lá nas suas raízes, você se permitiu sentir a dor e sentir a autocompaixão. E é o mais complicado para nós, hoje em dia, é nesse sentido. A gente abrir o coração e mergulhar dentro de nós mesmos. Cada vez mais as redes sociais, esse tempo que a gente está vivendo, é para fora. É você olhar para fora, é você se comparar com o outro. Ah, o outro tem isso, o outro faz isso, o outro faz aquilo. E quantos desses influencers e quantas dessas pessoas estão morrendo, estão doentes emocionalmente, são mortos-vivos, zumbis. Eu não sei se vocês viram um vídeo passado, agora semana passada, acho que uma artista aí, eu não vou falar o nome porque vai ser gravado, e ela passou assim no meio do povo, ela parecia uma morta-viva. Porque ela tava ali só cumprindo horário, só fazendo evento. Quantos estão assim no automático? Vivendo o que o outro planejou, o que o outro não tem o autoconhecimento. Aquilo que Deus colocou em você como essência para você produzir frutos. Depois que tiverem um tempo, leia João 15, ele inteiro. A questão de produzir frutos. Não é forçado. É algo bom, sabe? É algo espontâneo, sai de dentro de você. Não é aquela coisa copiada, forçada, pesada. Então, o que você pontuou é muito importante, Adelaide. Essa questão da gente olhar para nossa infância. Ah, foi bom mesmo? Eu falo porque aconteceu comigo também. Eu achava que a minha infância era maravilhosa. Até que eu comecei a estudar a psicanálise e ver como que a gestação influenciou. Como que a infância minha influenciou. Por mais que eu tive pais amorosos e acolhedores, eu tive situações, que nem de morte,
Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. E como tudo isso veio pontuando em meu comportamento e também gerando feridas em mim que eu achava que não tinha. E estava tudo lá no mecanismo da negação, no mecanismo da racionalização. Eram os mais que eu usava para dizer, não, minha família foi perfeita. Por causa do meio que eu cresci, filha de pastor. Então, filha de pastor tem que ser exemplo. Então, tudo isso que você falou é muito importante. Porque aí você conheceu a sua história. E aí, quando você abraçou a sua história, você conseguiu ressignificar, você conseguiu se olhar com amor. Isso vale para todas nós aqui. A importância da gente... Eu vou começar a trabalhar com vocês. A criança interior é importante. É uma área que a gente tem que investir. Foi a mais votada no nosso grupo lá, da Grupo Terapia. E a gente vai mergulhar. Tem bastante exercícios. Eu vou começar uma terapia, mas aí vai ser a parte. Só para a cura da criança interior. Vai ser encontros de 15 em 15 dias com as meninas e também conteúdos para que a gente possa trabalhar profundo nessa questão da cura da criança interior, como isso mexe com o nosso ser. Então, obrigada, Adelaide, por trazer para nós esse conhecimento. A Dani colocou aqui, a ansiedade é o medo de me tornar, dá desespero. Eu não entendi direito, depois você explica para nós, Dani. Quem mais quer compartilhar conosco? Eu não sei se o que eu falei casou com o que você falou, Adelaide, mas eu creio que deu para entender. Oi, boa tarde, gente. Eu vou pedir assim, ó, só quando vocês forem falar, e levantando a mão, para que cada vez todas tenham a oportunidade de estar falando também. Tá bom? Pode falar, Dani. Então, eu quis dizer, assim, que é muito dolorido a gente passar por esse processo, né, de nos autoconhecer. Porque é muito mais fácil a gente passar horas no Instagram vendo a vida do outro, né? Porque a dor do desconhecido, ou tentar encontrar dentro da gente o que nos feriu. E no domingo eu estava muito desesperada. Aí eu falei assim, uma eu vou ouvir aquilo que a gente coloca para acolher a criança interior. E aí eu coloquei, mas que dificuldade em fazer a respiração, acalmar a mente, o corpo, porque dá um medo, a ansiedade ali na hora te toma, né? Porque às vezes é muito fácil a gente entrar num relacionamento e sair do outro e colocar a culpa no pai, na mãe e olhar para a gente mesmo e aceitar tudo que a gente passou. Eu estou nesse processo e tem sido valoroso esses encontros, esses livros, tem sido, olha, fantástico. É Deus, o Espírito Santo usando de vocês. Estou contente. Amém. Obrigada, Dani. Quando você se sentir assim, acuada, ansiosa, pode ter certeza que você acertou a ferida. Ela não vai querer que você mexa, ela não vai querer que você vá atrás. A Jane quer falar, pode falar. Oi, boa tarde. Entrei meio atrasada, hoje meu dia está bem corrido, mas estamos aí vencendo. Essa questão da criança interior é bem interessante. Eu tenho comigo um exercício, quando ela quer gritar, fazer birra, eu converso com ela. Porque eu também tive essa questão, né? Não tenho mais, graças a Deus, tive essa questão de rejeição com mãe. Então eu era muito assim afetada pelo olhar da minha mãe. Que a gente sabe, né? Que a mãe é aquela que desde a da amamentação tem aquele olhar de carinho, aquela coisa. E eu não entendia muitas vezes por que a minha mãe não tinha esse olhar de amor, de afeto. Aí, conhecendo a minha história, eu fui entender que quando eu fui gerada, logo que eu nasci, ela tinha que estar ali cuidando dos outros 7 irmãos. Que a minha avó surtou, abandonou meu avô com todos os irmãos mais novos, e ela teve que cuidar de mim, ainda cuidar dos meus irmãos, que nós somos em 4, e ainda cuidar dos irmãos dela, né? E aí a gente começa a entender que muitas vezes o olhar da nossa mãe, daquela pessoa, né, que às vezes não rejeitou, às vezes não por ela querer, mas devido à própria situação que ela viveu, ela foi obrigada, né? Ela não tinha opção. Ela fez do melhor do jeito dela, mas pra gente, que era ali bebê, criança, a gente não tem noção de como que isso afeta a vida da gente.
E depois de adulto, crescida já, até antes de entrar na psicanálise, parece que se a minha mãe não me olhasse, não me aprovasse no que eu estava fazendo, eu não rendia, sabe? Minha vida parece que não andava, eu tinha que estar sendo validada em tudo para fazer, tipo, fiz faculdade frustrada porque era o que ela queria, não era o que eu queria. Ai, pra que você vai estudar coisa da cabeça? Nada a ver, que trauma que eu te causei. Ela é meio assim, né? Pra que estudar isso? E eu só fui entender que eu estava no caminho certo depois que eu entrei na psicanálise, que eu comecei a estudar e ver que eu devia ter batido o pé e feito, que eu queria fazer psicologia na época. Não, sei não, você tem que trabalhar e estudar. Não tem negócio de estudar de dia, não. Vai trabalhar e estudar. Fiz um curso que não tinha nada a ver comigo, mas trabalhei na área, enfim, me ajudou muito, não assim, Deus sabe todas as coisas, se Ele permitiu, hoje eu creio que tudo está se validando na minha vida com o curso que eu fiz, o primeiro. E depois que eu entrei, agora que eu comecei a fazer, né, que já estou, graças a Deus, terminando os estágios já, terminando o TCC, vamos que vamos. E aí o que acontece? Eu vejo assim a importância que a gente tem de curar as nossas feridas. Você falando da psicoandraologia, quando chegou lá no módulo 4, eu travei. Sabe o que eu ia chutar o balde? Falei, gente, eu não vou terminar esse curso. Não vou. E aí eu fui entender, Dani e as demais, que eu tinha uma questão do ventre da minha mãe. Eu tinha uma questão do ventre. Não sei se eu já comentei com a Dani, mas assim, a minha mãe frequentava ambientes totalmente oposto do que eu vivo na minha religião hoje, e me prometeu para Deus e o mundo, e não é aquilo que Deus tinha permitido para mim viver hoje, né? Então, assim, é o que você falou aí, desde o ventre da tua mãe, Deus já te escolheu. Então, eu creio assim, que Deus já me escolheu desde o ventre da minha mãe, mesmo ela convivendo em locais que a gente nada a ver do que eu vivo hoje. Mas, assim, Deus me cuidou de mim desde lá, desde o ventre, desde do nome, que meu nome era para ser outro nome, aí na hora de registrar meu pai achou feio, que não tinha nada a ver, aí colocou o meu nome, que era o nome que ele queria, e Deus foi tão bom que ela aceitou, mas eu ia ter um outro nome, jurada para outros deuses, para outras coisas, que não tinha nada, e eu vejo assim o cuidado de Deus que ele teve com a minha vida desde de tudo isso, desde o ventre, desde o registrar do nome, entendeu? Então, assim, é a mãe de Deus cuidando da gente em todas as fases. Desde o ventre, da gestação, a nossa história de vida, a nossa trajetória, como você sempre fala, né? E a gente já leu nos livros aí, a infância é o chão que a gente vai pisar na nossa adultice, né? Na nossa vida adulta. E eu vejo, assim, qual é a importância da gente fazer a terapia. Hoje eu faço, daqui a pouco eu estou na correria aqui, treinando de lavar roupa, porque 4 horas eu tenho terapia, minha terapeuta vai, vou atender, aí eu não sou a profissional, né, eu sou a paciente, e a gente precisa. Se alguma de vocês aí não faz, faça, porque a gente precisa ser acompanhada, porque mesmo atendendo, às vezes a gente atende pessoas que despertam gatilhos, né? Despertam feridas que às vezes a gente acha que não tem e tem, né? Então é assim, é só uma pequena contribuição no sentido dessa questão da validação, do olhar, né? Isso, às vezes a gente passa despercebido que isso não interfere. Interfere sim, hoje eu vou, faço, se ela olhou, eu não sinto isso que você gosta falando aí da igreja, as pessoas passar por você e não te cumprimentar. Hoje, se ela olhou, se ela não me deu bom dia, eu mandei bom dia, se ela não me respondeu, eu não. Eu falei, gente, eu tô curada. Antigamente eu chorava, sabe? Ai, se eu mandasse bom dia, não me respondia, eu chorava. Hoje não. Mandou bom dia. Se a Dani, eu mando bom dia, a Dani tá viajando, não me responde, ó, tô nem aí, feliz. Né? Boa viagem, Dani. Deus abençoe. Então, assim, é isso aí que a gente tem que aprender. E é só o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinando, vai nos fortalecendo e vai nos... nós vamos aprimorando o autoconhecimento. E autoconhecimento é liberdade, né? Liberdade para nós. É isso, porque senão eu fico falando muito. Obrigada, Jane, pela contribuição. É sobre isso. É que nem a Jane falou. Hoje você passar
por lugares, e se a pessoa te olhasse, te cumprimentasse, falou que gostou ou não gostou do seu trabalho, que a gente leu no primeiro livro. Faça as coisas sem esperar que o outro venha te parabenizar, esperar elogios, gratificações. É legal, vai ser bom receber? Sim, você vai se sentir bem, mas você não vai depender de. É você não ficar na dependência, que nem a Jane falou. Às vezes ela pode mandar pra mim um oi, gente, é uma lista. Perco lá no meio. Minhas amigas já têm até paciência comigo, sabe? Que elas respondem. E eu tenho paciência com ela, que tem umas amigas minhas que é TDAH, que eu amo. Beijo, você sabe quem você é. Que eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem ela é. Vixe, é um mês pra minha amiga. É uma amiga íntima minha, antiga. Um mês pra ela me responder. E ela já falou, Dani, esquece. Conversa comigo pessoalmente, que eu com tecnologia me perco. Então é assim, é quando você ama a pessoa incondicionalmente, tem aquela carência emocional em cima dela e você tem esse amor por si mesmo. E o que ela falou, essa questão de você entender a sua raiz, como é que foi sua gestação. Olha, ela tá falando aqui, foi um insight terrível. Como é que foi gerado o seu nome? O que a palavra fala sobre nome? A importância do nome, né? Nós sabemos que no livro milenar, o Senhor mudava o nome das pessoas quando ia mudar a sorte dela. Olha que forte isso. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. A gente está terminando quase o nosso horário. Falta 7 minutos. Vou dar espaço para Monique Lousada falar e depois eu vou terminar essa página 141. Amanhã a gente continua. Pode falar, Monique. Oi, gente, boa tarde. Baseado no que a Dani falou aí, e eu me lembrou aqui falando de psicoembriologia, né? Eu tive uma questão de rejeição. E eu falo que o Senhor, ele é perfeito em tudo, né? Em tudo exatamente, porque eu tinha muita dificuldade em compreender porque que eu, depois que eu aceitei a Cristo, eu passei a desenvolver uma certa raiva, assim, pela minha mãe, sem eu compreender. E eu tinha muita dificuldade mesmo, que eu orava e falava, Senhor, por que agora que eu tô em Ti, que eu tô em Cristo, eu tô desenvolvendo esse sentimento pela minha mãe? Eu tinha dificuldade de compreender isso, né? E em oração, e com o tempo o Senhor me apresentou a psicanálise, né? Daí a gente aquele mergulho de aprendizado, tô nessa busca aí de cura, e nas raízes, tô nessa fase assim de descoberta. E eu fui entender, como a irmã Adelaide falou também, né? Sobre a rejeição, que eu não tinha noção. O Espírito Santo, ele me levou a essa compreensão, né? Ele falou dentro do meu coração, e uma voz que ficava muito dentro de mim, falando que eu deveria ter sido abortado. E eu estava orando muito ali ao Senhor, pedindo uma resposta exata sobre isso. Aí pedi para o Senhor preparar um momento. Eu tive uma conversa com a minha mãe, onde ela relatou isso há pouco tempo atrás, né? Alguns meses atrás. E ela relatou que, de fato, né, eu vim de uma gestação que não era aceita, ela não queria mesmo. Aí ela relatou para mim que toda vez que ela passava em cima de uma ponte, ela tinha aquela sensação de se jogar dali e coisa e tal. E para mim foi assim, um divisor de águas, né? Porque eu fiquei impactada com essa revelação que o Espírito Santo trouxe para mim. E essa conversa que eu tive com ela foi libertador, assim, tanto para ela quanto para mim também, né? Então, nessa fase de liberar perdão, né? Ainda não tive com ela pessoalmente, moro próximo da minha mãe, mas ela trabalha muito. E eu, na minha terapia também, que eu estava fazendo pelo Instituto, eu sou da turma 9 de 12, né? Tô bem recente. A terapeuta me indicou, né? A tá liberando perdão pela vida da minha mãe, né? Por tudo isso. Mas para mim foi desesperador, né? Porque a gente não tem o conhecimento. E eu falava assim, gente, agora eu tô em Cristo. Porque tudo que minha mãe estava fazendo, e assim, eu já tinha essa percepção, que toda fala da minha mãe, poderia qualquer uma pessoa falar alguma coisa de mim, mas o que ela falasse, para mim aquilo me afetava de uma maneira tão grande, a ponto de eu chorar, assim. Teve dias de meu esposo chegar do serviço e me ver chorando, ele já sabia. Tua mãe veio aqui, ele já falava assim, tua mãe veio aqui. Porque é muito forte, assim, a minha mãe, ela é muito impulsiva na fala, ela não, né, ela é aquela pessoa que ela solta mesmo. Mas a gente vai aprendendo, compreendo que foi aquilo ali, ela veio dessa criação,
E eu compreendo hoje, né, que ela deu o melhor que ela pôde dar, né? A gente vai se aprofundando na criação dela, minha avó, e ela deu o melhor que ela podia dar para mim, mas algo necessário, né? E é muito forte tudo isso que vocês estão falando, é muito, muito edificante, sabe? Muito edificante mesmo para minha vida e libertador, né? O Espírito Santo, ele é tremendo. Eu falo que eu estou impactada. Eu não conhecia a psicanálise, né? Tô nessa busca, nesse conhecimento, né? Que não para, né? Muito conhecimento, é muita busca, é muita ferida para ser tratada. Eu falo que eu queria ajudar pessoas. Eu falo, meu Deus do céu, eu estou precisando mais de ajuda. É surreal. É muito louco, mas muita coisa para ser tratada, né? E eu creio que o Senhor, ele começou, ele vai terminar, né, essa boa obra nas nossas vidas, né? Para ser bênção na vida de outras mulheres também. Amém, eu creio, Monique. E é sobre isso, a gente entender que o Senhor nos chamou para esse tempo e ainda que, como você falou, é uma jornada, é um caminho. Nós estamos aqui aprendendo uma com as outras, crescendo juntas, por isso que o nome do grupo é Florescendo Juntas, o nome do nosso ministério é Escolhidas. Eu vou organizar melhor para apresentar para vocês, trazer essa visão do que são as escolhidas. Hoje não vai dar tempo, mas no próximo eu quero trazer essa visão para vocês, trazer o testemunho. Quero agradecer cada uma. Se quiser conduzir, como eu estou fazendo aqui, me chama antes. É bom ter essa troca. A Jane teve a experiência, depois eu vou pedir para ela colocar lá no grupo como que foi essa experiência dela conduzir e como é que foi estar ali conversando, tá do outro lado, né? Digamos assim, uma hora você tá recebendo, outra hora você tá doando e é maravilhoso. Eu queria ouvir a Cláudia, não deu tempo, se ela quiser falar alguma coisa, a gente tem um minutinho e ela já faz a oração. Meninas, 1 hora com vocês parece 5 minutos. Que é tão gostoso. Desculpa. Pode falar, Cláudia, fica à Pode vontade. falar? Não, eu queria compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que eu passei, mas em outra oportunidade eu estarei falando, tá bom? Para mim tem sido maravilhoso, o estudo hoje foi uma bênção. Eu agradeço a vocês. Você quer fazer assim? Meninas, vocês têm mais 15 ou 20 minutinhos? Eu crio outro link e vocês voltam. Então, eu vou interromper a gravação aqui, vou pôr o link pra gente ouvir você, Cláudia. A gente quer te ouvir. Só um minutinho. Eu vou pôr outro link lá no grupo.